O outro cabo ali. Tá ao Tem um vivo cabo. já. Você tá... Olá. Você já vai ministrar. Alô, queridos. Graça e paz. É uma honra muito grande estar aqui com os amados. Que prazer, que honra. Esses são os privilégios de Deus. Eu sou feliz pela oportunidade de usar esse momento de transmissão para que a gente esteja compartilhando a respeito do reino de Deus. Espero que todos estejam me ouvindo. É uma honra estar com os irmãos, estar nessa comunhão. E são coisas que Deus faz, né? A gente tem estamos em lugares distantes, em regiões, às vezes até remotas. Nós estamos aqui em Malta, bem longe do Brasil, mas um tempo de glória de Deus, um tempo de bênçãos, um tempo de alegria e feliz com tudo que Deus está fazendo. Deus é soberano, nada foge o seu propósito. Estou aqui colocando para estar gravando para outros irmãos essa mensagem. Eu sei que Deus tem coisas extraordinárias para fazer nesse tempo. É um tempo maravilhoso de Deus, é um tempo de crescimento espiritual. Mais pessoas estão compartilhando desse vídeo e eu vou estar compartilhando a palavra aqui com os irmãos nesse tempo. Eu sei que Deus vai nos dar um tempo precioso. Existe muita expectativa ou muita atenção voltada para os problemas, as situações relacionadas ao coronavírus. E isso tem causado, como os irmãos sabem, problema em muitas nações. Mas o que a gente entende logo de princípio a princípio na palavra de Deus, quando Jesus está falando a respeito do reino, ele fala: o meu reino não é desse mundo. Isso é muito interessante a gente entender, é muito interessante a gente guardar no coração que, independente das situações e das crises, dos problemas que nós temos nessa terra, nós estamos aqui por um propósito. E a partir do momento que nós encontramos ou fomos tomados pelo Senhor Jesus e fomos resgatados da condenação e fomos salvos e foi feito conosco uma aliança, e essa aliança é eterna, Jesus diz: vocês não são do mundo como eu do mundo não sou. Então significa que o reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus é eterno, o reino de Deus é dos céus, e nós estamos aqui como embaixadores do reino de Deus. Então toda a nossa existência aqui, toda a nossa vida aqui, tudo que nós fazemos aqui, nós precisamos saber as chaves que temos. O nosso destino, como é o tema dessas mensagens, como é o tema desse tempo, o nosso destino é a terra prometida. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que exercer a autoridade que nos foi dada na pessoa bendita de Jesus. O reino de Deus não é deste mundo. Mas quando Jesus veio aqui, ele disse: é chegado o reino dos céus. É maravilhoso isso. Então nós estamos aqui representando o reino de Deus a partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. A partir desse momento, nós fomos colocados, a palavra, arrancado das trevas, transportado para o reino do Filho do seu amor. A partir desse momento, a oração intercessória de Jesus em João 17, que diz: eu não sou do mundo, eles também não são. Ou eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. E Deus, na pessoa de Jesus orando por nós, ele disse: eu não te peço, Pai, que eu tires do mundo, mas que os livres do mal. Agora, quando nós entendemos isso, nós reconhecemos que em Cristo somos novas criaturas e nós temos agora, ou somos agora, pertencentes do reino de Deus. Nós temos aqui, Inglaterra é uma nação, a Alemanha é uma nação, o Brasil é uma nação, as nações estão demarcadas por seus limites, né? Por suas bandeiras, pelos seus hinos, pelos seus líderes governamentais. E enquanto nós estivermos aqui, nós temos um passaporte e nós precisamos de legalidade para viajar de um país para o outro.
de uma nação para outra. Mas há exemplo de quando nós estamos na Europa, que é muito comum, você está de carro, então você circula pela Europa e você não precisa, antes do coronavírus pelo menos, você não precisa ou não precisava de apresentar documento, porque você tem a cidadania europeia, então você circula pelas nações da Europa com a sua identidade, com o seu documento de cidadão. E você passa de um país para o outro, europeu. Quando nós entendemos a nível de reino, e aí abrange todas as nações do mundo, e aí nós estamos inclusos naquela palavra clara de Jesus, de Deus, do Senhor, aliás, claro que é de Jesus, porque ele é a palavra, quando ele diz em Salmos 2:8, pede-me que eu te dou as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Quem está dando a ordem, dizendo, pede-me que eu te dou, primeira coisa é que ele está dizendo que ele tem autoridade sobre todas as nações e que você pode pedir a ele, que é ele que tem a soberania, é ele que tem a supremacia, é ele que tem a autoridade sobre todos os governos da terra. Toda autoridade, diz a palavra, foi constituída ou é constituída por Deus. Então, cada nação tem o seu regimento, tem o seu governo, mas todas as nações estão debaixo de um governo eterno, que é o governo que foi e que é e que será do nosso eterno Deus. Então, quando nós entendemos, ele diz primeiro, em Salmos 2:8, eu repito, pede-me que eu te dou as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Duas coisas é importante notar. Primeiro, é ele que tem autoridade sobre todas as nações. Segundo, ele está dizendo que você pode pedir, mas com um detalhe, ele está dizendo que essa é a sua herança. Pede-me que eu te dou por herança. Herança é algo que te é devido. Por exemplo, o escravo não é herdeiro. O filho é herdeiro. Como nós somos filhos, nós somos herdeiros e nós somos co-herdeiros. Se nós não entendermos claramente e não entendermos de forma nítida quem somos em Cristo, qual é a autoridade que fomos investidos ou que nos deu Ele em Jesus, qual é a autoridade que nós temos como cidadãos dos céus na terra, ter muito bem o caminho da terra. Deus tirou Israel da escravidão, porque escravo não pode ter herança. Deus tirou Israel da escravidão do Egito e disse, eu vou levar vocês para uma terra. Nós temos isso muito claro através de Moisés. Deus resgata Israel da escravidão do Egito e a trajetória para que Israel vá até a sua terra, que é uma terra que Deus tinha dado a promessa a Abraão, isso antes da lei, Deus deu a promessa a Abraão. É importante nós notarmos que a trajetória está em um processo ou um lugar aí chamado deserto. E no deserto, veja bem, deserto não é um lugar como algumas pessoas dizem, ei, irmão, agora vamos viver o deserto, agora estamos no deserto, eu sei que você está no deserto. Deserto não é lugar para você ficar e deserto não é lugar de você ver a desgraça do deserto. Deserto é o lugar em que Deus está te levando para a terra. É um processo. Mas lembrando que nesse processo a água vem da rocha, a tocha de fogo ilumina durante a noite, vamos colocar assim, Deus colocou a estrutura para que Israel tivesse o aquecedor durante o frio do deserto, e durante o dia a nuvem cobria Israel, a nuvem de glória. Também nós vamos colocar aqui, Deus colocou o ar-condicionado durante o calor intenso do deserto. Então Deus colocou ar-condicionado no deserto, Deus colocou aquecedor nos momentos de frio, da noite, do frio noturno do deserto, e Deus deu o pão que veio do céu, as roupas de Israel, então havia também o shopping center, porque as roupas de Israel não envelheciam, do povo de Israel, e veio o pão dos céus, que, claro que nós todos entendemos que é a palavra de Deus. Jesus diz, eu sou o pão que veio do céu. Quando nós entendemos a respeito dessa transição de um lugar para outro, da escravidão para a terra prometida, é muito importante que nós entendamos que o deserto não é o lugar de ficarmos. O deserto não é o lugar de desgraça, não é o lugar da morte.
o deserto por mais que você possa relacionar o deserto como um lugar árido, sem vida, sem planta, sem água, sem alimento, para quem anda em desobediência. Mas para o obediente, toda a provisão de Deus veio sobre Israel no deserto. Ou seja, Deus é Deus que provê em meio ao deserto. Então, no período que você sai da estrutura da escravidão, tudo que é do Egito tem que ficar para trás. A ordem de Deus para Moisés era: leva o meu povo para o deserto, leva o meu povo para me adorar. Era o período preparatório para que o povo de Israel entrasse na terra prometida. Então, toda promessa de Deus, guarda isso no teu coração, toda promessa tem uma condição. A condição não é um sacrifício que depende só de você e que você vai ficar sozinho. A condição é importante renúncia. Você não pode entrar no outro reino sem renunciar à escravidão. Quando eu pego essa palavra, me vem claramente na mente quando eu quero a cidadania de um país. É claro que nós podemos ter, em algumas nações, é possível que você tenha dupla cidadania, mas na maioria das nações você não pode ter dupla cidadania. Você, para ter a cidadania da nação escolhida, você precisa renunciar à cidadania da outra nação. Quando nós entendemos isso, é impossível que nós sirvamos a dois senhores. É impossível que nós vivamos com dupla cidadania. Nós precisamos entender que antes éramos escravos e agora nós estamos livres em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, porque isso não dependeu ou não depende da minha ação voluntária a priori, ou seja, não é a primeira coisa que acontece. A primeira coisa que acontece é que o Espírito vem sobre mim e me convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vem sobre mim e me convence do meu estado de miséria, do meu estado de escravidão. E é através da minha renúncia do pecado, através da minha renúncia da escravidão, através da minha renúncia, da minha submissão ao mundo, a carne vendida ao pecado, a carne subordinada ao pecado, que eu aceito Jesus por causa do meu arrependimento. Arrependimento não é remorso, não é um sentimento de tristeza. Arrependimento é uma mudança de atitude. Eu renuncio à minha vida de escravo, o escravo do pecado. Eu renuncio à minha vida de escravidão do mundo, de escravidão da morte. E agora eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. No momento que isso acontece, eu me torno cidadão, ou eu sou transformado. Não é apenas eu me torno, mas eu sou transformado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz isso através de Jesus em João 3, quando Nicodemos o visita. E Jesus diz para Nicodemos fala para Jesus: ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que Nicodemos está falando é a respeito de a manifestação de poder. Mas o que Jesus fala para Nicodemos é muito mais abrangente, é completo. Ele diz: uma coisa é necessário, e somente uma: nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, o significado disso é que nós morremos para o mundo e agora vivemos para Deus. Deixamos de ser escravos e agora nos tornamos livres. Somos transportados do reino das trevas ou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Significa, portanto, queridos, que nós estamos vivendo o momento mais importante da história. Aquilo que os profetas disseram, eu quero colocar agora a atualidade. Aquilo que os profetas mencionaram no passado, aquilo que foi proclamado pelos profetas, aquilo que foi dito pelos profetas, declarado pelos profetas, profetizado, nós hoje estamos vivendo o tempo profético. Nós estamos vivendo na dimensão, guarda isso, nós estamos vivendo na dimensão do cumprimento de todas as profecias. Este é o tempo oportuno. Esta é a hora oportuna. Aquilo que os profetas disseram no passado, estamos vivendo hoje. Veja bem, nós não somos profetas hoje somente do futuro. Nós somos profetas hoje do
presente. Nós estamos vivendo aquilo que foi profetizado por Isaías. Nós estamos vivendo aquilo que foi profetizado pelos profetas, Jeremias, Ezequiel, por Daniel. Nós estamos vivendo aquilo que foi profetizado por Jesus. Nós estamos vivendo aquilo que foi profetizado pelos apóstolos. Nós estamos vivendo o momento mais extraordinário dos cumprimentos ou do cumprimento de todas as profecias. Estamos vivendo. Não é algo para o futuro, é algo para agora. O que nós estamos vendo no mundo inteiro, nesse momento, a respeito da atualidade, a respeito da situação desse vírus chamado coronavírus, ou Covid-19, acho que é isso. Isso não significa dizer, uau, now o coronavírus estabeleceu um novo mundo e now vai ser isso. Irmãos, é somente uma fase. O vírus não é o coronavírus. O vírus é o pecado. Né? Quando as pessoas me perguntam nessa linha, né? Pastor, e a respeito do coronavírus, essa proteção toda, olha, irmãos, como eu estou vivendo nesse mundo, e é preciso colocar luva porque dizem que só pode entrar em alguns lugares com luva. É preciso colocar máscara porque só pode entrar em alguns lugares com máscaras. Mas isso é por causa da ordem dada e nós devemos cumprir essa ordem de higienização, etc., e dessa reclusão, desse período de quarentena, né, como é dito. A gente entende perfeitamente isso. Agora, peraí, não é para mim me submeter ao reino do medo, não é para mim me submeter ao espírito do medo, ou ao medo, como a gente possa dizer, de várias formas, mas a mesma coisa. Há um espírito que está sobre nós, e esse espírito é o Espírito Santo. Há um reino que nós pertencemos, e não é o reino do coronavírus, não é o reino do medo mundial. Nós devemos cumprir as ordens da lei em qualquer nação que nós vamos. Mas, por exemplo, no meu caso, eu estou impedido, entre aspas, de ir para um país ou para outro, de não somente eu, multidões, nações, porque as fronteiras estão fechadas para que as pessoas viajem, né, os turistas viajem, os missionários viajem, os homens de negócios viajem, está fechado para todos, né, com algumas aberturas para alguns que são necessários. Agora, quando Deus diz para mim, vá para tal lugar, eu simplesmente arrumo minha mala e eu vou, porque eu sei que as portas se abrem. Eu vivo por fé e não por vista. No momento difícil, terrível, que estava vivendo Moçambique alguns anos atrás, uma epidemia de malária, estava em várias regiões, especialmente em Maputo, mas em várias regiões a ordem de Deus para mim foi, vá para Maputo, vá para Moçambique. Eu peguei o avião, na época não precisava de luva nem de máscara, eu peguei o avião e eu fui para Moçambique. Fiquei 2 meses em um ano e 2 meses em outro ano, indo de cidade em cidade, em voos aéreos, em viagens aéreas, e indo 4 ou 5 dias, entrando nas vilas, impondo as mãos sobre os enfermos e orando por eles e declarando a cura divina sobre a vida deles. Durante 2 meses eu não fui acometido de nenhuma enfermidade, nenhum ataque de malária. Os mosquitos que me picavam, eles podiam até morrer de malária, mas eu não tive nenhuma enfermidade. Estava debaixo de uma ordem, debaixo de uma comissão. Como é que você imagina Jesus vindo aqui para tirar o pecado do mundo, para pagar o preço na cruz do Calvário, para vencer a morte e o mal? Como é que você imagina Jesus tocando os leprosos de luva? Ou Jesus de máscara, andando com seus discípulos, mas dizendo, cuidado para não ser contaminado? Jesus estava aqui para trazer o reino, para estabelecer o reino de Deus, quebrar o espírito do medo, abençoar as pessoas. E ele andou nos lugares que a ele foi permitido andar. E por direção do Pai, foi exatamente o que ele fez. Mas ele andava em autoridade, curando os enfermos, expulsando os demônios, né? Libertando os oprimidos de Satanás. Então, quando nós entendemos isso, nós temos a compreensão plena de que não é as enfermidades que nos acometem e que nós devemos ter medo delas. Somos nós que temos a autoridade, como Igreja de Cristo, como corpo de Cristo, para exercer a autoridade e expulsar demônios e curar enfermos e declarar a autoridade e o poder do milagre no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos indo para uma terra prometida, mas só entra nessa terra prometida, que é a Jerusalém Celestial, quem aqui viveu segundo a vontade de Deus? Quem aqui viveu no caminho, na verdade e tendo a vida? Dizendo Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Então, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos investidos de autoridade. Lembre-se, não é de rebelião, não é de rebeldia. Oh, esse lugar tem que usar máscara. Eu não uso máscara porque eu sou crente. Isso é rebelião. Eu vou em lugares, eu uso máscara. Eu toco as pessoas, eu abençoo as pessoas. Eu sei que a autoridade do Espírito Santo de Deus está sobre mim. Somos filhos deste reino. Pertencemos a este reino e estamos aqui aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos um passaporte, nós temos uma identidade, nós temos um documento. Somos embaixadores de Deus nessa terra. Eu não sei exatamente o que você está enfrentando, que tipo de situação você está enfrentando. Talvez você possa me dizer: pastor, a crise é grave porque nós perdemos o emprego. Algumas pessoas têm morrido, muitas pessoas têm morrido, muitas pessoas têm perdido emprego, muitas pessoas estão em dificuldade. Eu quero lembrar você, o seu reino não é Alemanha, o seu reino não é Brasil, o seu reino não é Inglaterra, o seu reino não é América, o seu reino não é a África do Sul, o seu reino não é a África ou a Ásia. O seu reino é um reino celestial, é um reino eterno. Enquanto você estiver aqui, se este momento, como eu dizia no começo, se este momento é um momento que aparentemente é um deserto, neste deserto a água vem da rocha, o pão vem do céu, a roupa não envelhece, o calor não te sufoca, o frio não te consome. Tudo Deus prepara para os seus filhos no meio do deserto. Tudo. Independente do deserto. Jeremias 17, a partir do verso 4, é muito importante a gente observar quando Deus fala sobre a árvore plantada como um arbusto, né, como lá no meio de uma terra seca, né, como um arbusto seco. Não tem vida, não tem nada. É uma árvore morta, não tem fruto. E até quando vem o bem, ela não percebe. Mas a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, ela pode estar num momento difícil na sua superfície. O sol pode estar escaldante, mas as raízes dela estão no ribeiro da fonte das águas. E a Bíblia diz, no tempo de sequidão, não deixa de dar fruto. Este período, querido, é um momento, como eu dizia no começo, no início da nossa ministração, é um momento oportuno para que todos vejam. Veja bem, a organização, a denominação, a entidade, a igreja tal ou a igreja tal, ela pode estar enfrentando muitos problemas. Mas aqueles que são do reino de Deus e que são parte do corpo de Cristo aqui na terra, o cabeça é ele, o corpo de Cristo está conectado ao cabeça e tudo que é do Pai, tudo que é de Jesus é nosso. Tudo que é nosso é dele. Ele disse, ele não nos deixou aqui órfãos. Amém? Nós temos ele como nosso Senhor e nosso Salvador. Essa dificuldade que foi estabelecida por uma crise mundial, esta é a hora de que aquilo que Deus preparou para os filhos, para o corpo de Cristo, venha ser manifesto e manifesto em abundância. Não é apenas suprimento, é provisão em abundância, autoridade na palavra, unção no Espírito, Pentecoste, glória de Deus, graça de Deus, favor de Deus, milagre. Hoje à noite aqui nós tivemos uma oportunidade de estarmos orando com 2 casais. E nós estávamos ministrando milagre, ministrando cura. Um dos casais, o cidadão, está sofrendo por um ataque, está passando por um ataque de câncer. E nós ministramos a vida dele, e ministramos a vida das famílias. E fomos visitar hoje à noite, e dissemos a eles, esta noite é uma excelente oportunidade para a glória de Deus. Que pena que o câncer existe, porque agora é a hora dele ser extinto. Nós declaramos em o nome do Senhor Jesus, esta é a tua hora de você manifestar o milagre. O milagre não é para a minha glória, o milagre não é para a glória de ninguém, o milagre é uma manifestação poderosa e única do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ninguém pode copiar milagre, ninguém pode fazer milagre. Alguns médicos, pela sabedoria de Deus, podem criar medicamentos, mas não podem fazer milagres. Mas Deus, ele pode dar a sabedoria para os medicamentos,
para o processo de cura, mas ele é o Deus que manifesta o seu poder fazendo milagres. Milagres é a essência dele. Milagre é a área que Deus mais gosta de ser manifestado e glorificado, porque milagre depende dele. Se você precisa de cura, ele é poderoso para te curar. Se você precisa de ajuda, ele é poderoso para te ajudar. Se você precisa de milagre, ele é poderoso para fazer muito mais além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ir para a terra prometida é maravilhoso, mas não é uma esperança de estou aqui esperando Jesus voltar e a situação está difícil e a coisa está complicada e eu estou aqui e não tenho mais esperança nessa terra, estou angustiado. Não, 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 não. Esse não é o tempo. Esse é o tempo da glória de Deus se manifesta na sua vida. Esse é o tempo do milagre de Deus se manifesta na sua vida. Esse é o tempo do poder de Deus se manifesta na sua vida. Deus ama manifestar a sua glória em meio ao caos. Se o mundo está em caos, eu digo, não estou feliz pelo caos, mas eu digo, Senhor, esta é a tua hora. Eu tenho dito para minha esposa, meu amor, que maravilha. Enquanto nós viajávamos por direção de Deus para uma nação, para uma nação, eu tinha que orar bastante. E às vezes eu tinha que jejuar, né, e orar bastante para dizer, Deus, tantas nações abertas, tantos aeroportos com suas fronteiras abertas, tantos com seus voos abertos, tantos lugares. Qual é o mesmo lugar que você quer que eu vá? Qual é a direção que você quer que eu vá? Hoje ficou mais fácil, porque todos estão fechados. Todas as nações estão fechadas. Eu digo, oh Deus, agora ficou mais fácil. A porta que você abre, eu passo por ela. Antes, todas as portas estavam abertas. Era às vezes mais difícil para mim. Mas agora ficou mais fácil, porque todas as portas estão fechadas e ele é o único que tem o poder de abrir porta. Quando ele abre porta, eu passo por ela. E nós sabemos disso. Eu sou brasileiro, estou vindo dos Estados Unidos, passamos por Portugal e Deus nos deu a direção de vir para Malta. E estamos em Malta. Fazem 2 meses que estamos aqui, vim aqui para uma conferência, estamos ministrando os lares, estamos ministrando as pessoas, estou ministrando pela internet, temos ministrado, eu até penso que mais, porque os dias são, eu não estou vendo os dias tão rápido passarem. São mais ministrações através dos canais de internet ou pessoalmente nos lares aqui, ou através dos irmãos, porque agora as pessoas estão mais concentradas, estão mais preocupadas com o futuro, estão mais aquietadas, de certa forma ansiosas, de certa forma apreensivas, mas sem poder fazer muita coisa. E estão precisando de direção. Ah, que ótimo! Agora estão mais aquietadas, dizendo, eu não sei o que fazer, ou eu não posso fazer, eu preciso de direção. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo, diz o Senhor Jesus, eu vou ao Pai, mas ele enviará o Espírito Santo e ele vos guiará a toda a verdade. Quero dizer para você que está me ouvindo, Deus tem um plano para você, Deus tem um propósito firme para você, as circunstâncias do mundo não alteram os propósitos de Deus. Elas são facilitadores, movimentos ou agentes facilitadores. O deserto não alterou a entrada na terra prometida. O deserto é o meio facilitador de purificação, porque não entra na terra prometida qualquer um. A Bíblia diz, no contexto da palavra, que só entrou Caleb e Josué porque neles havia outro espírito. A promessa estava de pé. Canaã, Jerusalém, pertence a você. Pertence a Israel. Essa promessa foi dada e ela foi cumprida. Mas só entrou na terra prometida quem foi purificado. E a Bíblia diz que os pais faleceram no deserto, porque colocaram seus corações afastados de Deus. Mas aquela geração que nasceu no período dos 40 anos eu vou usar o termo aqui, de quarentena, né? Porque antes de entrar na terra prometida, a quarentena durou 40 anos. Nós temos, eu creio, um período menor agora. Já estamos algumas pessoas nas ruas passeando, algumas lojas abertas, então não demorou 40 anos para se abrir as lojas. Mas uma coisa é certa, este período de quarentena é um período de purificação. O melhor está por vir. Ah, pastor, mas quer dizer que vai ser um paraíso agora? Que as coisas todas vão ser fáceis? Não. Eu acredito que, em contrapartida, talvez em algumas áreas mais difíceis, mas para aqueles que andam em comunhão e em retidão e em busca da verdade, o Senhor vai conduzir você. Eu quero que você guarde essa palavra.
tesouros foram escondidos por um propósito. E ele diz, eu vou dar a vocês os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Eu não quero riqueza para mim, eu não preciso. Nós, eu e minha esposa, nós renunciamos tudo. Vocês talvez não sabem o nosso testemunho, mas nós, por algumas vezes nas nossas vidas, Deus nos deu tudo e nós entregamos tudo. A última vez, nós tínhamos carro, 2 carros no Brasil, casa em Campos do Jordão, tudo mobiliado, 4 lugares, 4 cômodos, tudo mobiliado, tudo certo, mas o Senhor disse para nós, estarmos na África em missões, o Senhor me disse, renuncia tudo de novo, entrega tudo. Eu fiz a questão de não ir ao Brasil para começar a doar as coisas. Eu liguei para o meu irmão, ele tinha a chave da minha casa em Campos do Jordão. Eu liguei para o meu irmão, eu já tinha vendido os carros, e eu liguei para ele, disse, Flávio, meu irmão em São Paulo, eu disse, pega tudo o que tem, pega a chave da minha casa, vai na nossa casa, separa para nós as coisas que estão na nossa gaveta, que são os nossos pertences, algumas coisas são bem pessoal, que é documentos, etc. E eu disse para ele, todos os móveis, todos os utensílios da casa, todas as coisas, cortinas, sofá, eletrodomésticos, cama, todas as coisas da casa é para ser doado. Para você, para mais uma pessoa e para outras pessoas que você achar que precisem dessas coisas. Quando eu chegar ao Brasil, eu quero só entregar a casa ao dono da casa, porque nós usamos a casa por 11 anos, não é isso? 11 anos. 11 anos. Uma casa totalmente mobiliada, com tudo. Nós entregamos tudo. Quando voltamos ao Brasil de missões, a nossa casa estava vazia, entregamos a chave para o dono do imóvel, da casa, que era o nosso vizinho, e ele disse, vocês vão morar onde? Eu falei, não, nós não vamos, nós estamos morando por enquanto na terra. Mas a ordem que Deus tem nos dado é ir para as nações. Então nós não podemos ter mais aqui, nesse local, um lugar fixo, porque nossa casa agora está espalhada pelo mundo inteiro. E nós viajamos e vivemos em muitas nações nesse período. E continuamos, agora mesmo estamos em Malta. E com planos para a Europa, aqui para muitas outras viagens, e com planos nos Estados Unidos e na Índia, e com planos para a África, e vivendo e viajando. Mas o que eu quero te dizer com isso é que não é apenas o meu chamado, e que todo mundo tem que agora renunciar tudo e ir para missões. Não, o que eu estou te dizendo é que este é o momento de uma renúncia pessoal. Renuncia tudo. Renuncia todos os teus interesses pessoais. Renuncia tuas visões materiais. Renuncia os teus argumentos. Coloca tudo diante do Senhor e diz, Deus, traça o teu plano, porque Ele tem um plano perfeito para você. Hoje você leu o texto de Isaías e Deus dizendo... Você leu o texto para mim de Isaías hoje? Jeremias. 29:11. Minha esposa está aqui do meu lado. 29:11, né? Eu sei os planos que tenho para ti, dizia Deus para Israel. Planos de paz, planos de vida, não de morte. Eu sei os planos que eu tenho para ti. Eu quero terminar dizendo para você, enquanto você não chega, enquanto nós não chegamos na terra, na eternidade, enquanto nós não chegamos na terra prometida, existem promessas de Deus para essa terra. Existem promessas de Deus para a tua vida. Existem promessas de Deus de proteger você, de te guardar, de te fazer prosperar. Lembre-se, prosperidade não é ter riquezas. Riquezas faz parte, talvez, de uma prosperidade. Mas a prosperidade é ter o que você precisa. Prosperidade é ter a direção de Deus. Prosperidade é ter aquilo que você necessita, ter o plano perfeito, viver no plano perfeito, a unção, a autoridade, tudo sobre ti. Prosperidade é estar no centro da vontade de Deus. Deus está te preparando para o melhor dele. Mais intimidade, mais comunhão, mais entendimento, mais discernimento. E isso tudo faz parte da preparação. Lembre-se, não vá aí pela internet buscando todo tipo de mensagem, todo tipo de palavra, de conforto apenas, de esperanças falsas, que depois do coronavírus o mundo vai ser maravilhoso e vai ser, as igrejas vão estar lotadas. Tenha cuidado, não vá atrás de falsas esperanças. Coloque o seu coração em Deus, Ele vai liderar a sua vida. Eu não sei, Deus não falou para mim quais são as dificuldades que nós vamos enfrentar nos dias vindouros.
mas ele me preparou, dizendo: os dias serão difíceis, os dias serão árduos, mas eu estarei contigo. Querido, ter a promessa da presença dele comigo é suficiente. Ter a promessa, como diz ele, quando ele diz para Israel: eu vou levar você, guarda isso, diante dos teus inimigos. Onde é que estavam os inimigos? Estavam na terra que pertencia a Israel, por promessa. Quando nós vamos conquistar algo, nós enfrentamos batalha. E essas batalhas não são o fim da nossa jornada. Essas batalhas são o período da transição, do período do passado para o presente ou para o futuro que Deus preparou para nós. Essas dificuldades preparam o teu coração, purifica você, tira aquelas distrações e coloca você concentrado. Eu repito aqui o que eu tenho dito e eu prezo por isso. Cuidado, apesar de você hoje não estar indo à igreja por isso, por aquilo, pelas restrições, e você tem acesso à internet e está ouvindo todo tipo de notícia e todo tipo de falsa esperança, guarda o teu coração, porque dele procede a vida, as fontes da vida. Receba a palavra do teu líder, receba a palavra daquele que cuida de você, receba a palavra daquele que diz a verdade para você. Receba a palavra daquele que não vai te dar falsa esperança, não vai te dar ilusões, sonhos que não se realizarão. Ele vai te dar aquilo que te instrui, que te fortalece, que te dá vigor. Eu digo muito isso. A tua alimentação de hoje é que vai dar força e energia para que você tenha uma vida melhor amanhã. Do que você se alimenta no período de quarentena é que vai te dar estrutura, força para que você enfrente o que virá depois do período de quarentena. Quarentena, eu quero colocar aqui, pode ser um deserto. O que vem depois pode ser batalhas, inimigos que aparentam ser intransponíveis. Mas eu quero que você guarde no seu coração. Nada invalida a promessa. Quando Deus deu a promessa para Israel, ele não estava dizendo que não haveria deserto. Ele não estava dizendo que não haveria gigantes. Ele não estava dizendo que não haveria problemas e dificuldades. Mas ele estava dizendo: eu vou estar com você nos piores e nos mais difíceis momentos. Eu vou estar à tua frente. Eu vou te guiar. E essa é a verdade que nós vivemos hoje. Eu não coloco meu coração em medo do dia de amanhã, porque eu já coloquei o meu coração naquele que faz a promessa e que é poderoso para cumprir com o que promete. Essa foi a postura de Abraão, e nós temos um resumo deste relato em Romanos capítulo 4, quando ele diz quando ele diz que não teve por medo ou por impossibilidade, ou é impossível, por causa do seu estado de ser velho e de sua esposa ser impossível mais de gerar filhos. Ele não colocou o coração dele nas circunstâncias visíveis e verdadeiras. Mas diz a palavra de Deus em Romanos 4, a partir do verso 17, que ele foi justificado por esta postura. Ele acreditou, creu em Deus contra a esperança de que aquele que prometeu é fiel para cumprir com o que prometeu. É Deus que não falha em sua promessa. Ele disse, olhando para as circunstâncias, o seu coração não estava nas circunstâncias visíveis, mas a Bíblia diz que ele se fortaleceu em Deus. Depois você lê o texto todo. Se fortaleceu em Deus, se fortaleceu na fé, dando glórias a Deus, estando certo de que aquele que prometeu é fiel para cumprir o que prometeu. Deus vai te conduzir em vitória. Não duvide, como disse a palavra de Deus para a atitude de Abraão, não duvidou por incredulidade, se fortaleceu na fé. Não duvide, não coloque o seu ouvido para ouvir o que o mundo diz. Coloque o seu ouvido e coloque o seu espírito aquietado para ouvir o que Deus diz. Ele já preparou o melhor para você. Senta na mesa do Pai e desfruta do banquete que Ele preparou para você. Que o Senhor te dê não somente uma noite de bênçãos ou um dia de vitória, mas que o Senhor te conduza com os olhos fitos nele e que você saiba usar a autoridade que Ele te deu para que você glorifique o nome dEle, use o nome dEle e viva nele para a glória dEle, Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso amado amigo e Salvador. Nada é maior do que o poder do seu nome e da sua palavra. Eu quero que você se alegre e coloque sua expectativa em Deus. Me permita, se você puder, onde você estiver, eu sei que o tempo já passou,
do limite, né? Talvez, mas é tempo ainda de a gente poder ter um tempinho de oração. Eu quero que você estenda essa oração depois e coloque no seu coração a palavra de Deus e continue convicto de que Ele não vai te abandonar jamais. E as dificuldades não vão fechar aquilo que Ele já preparou de provisão para você nos céus. Os céus não estão com coronavírus. O trono de Deus não está em crise. O banco celestial não está fechado. As mãos dele não estão fechadas para não te abençoar. Isso não é apenas palavra de homem. Isso é a palavra de Deus que nos fortalece. Nela eu ponho a minha confiança. Essa é a expressão de Jeremias 17. O homem que confia no homem, o homem que confia nessa situação que está vivendo agora, até no tempo de sequidão. Quando vem o favor para ele, ele não percebe. Mas o homem que confia no Senhor, no tempo de sequidão, não deixa de dar fruto. Que o Senhor te fortaleça e te agracie com a sua graça, com o seu poder, com o seu favor e com a sua direção. Prepare-se para uma trajetória de vitória em Cristo Jesus. Aquele que tirou você da escravidão, que nos tirou do poder das trevas e do pecado, não nos colocou no período de miséria, nos colocou no reino do seu Filho, um reino de amor. O amor lança fora todo o medo. Que o Senhor seja contigo todo o tempo. Pai, queremos louvar teu nome. Obrigado por essa honra, esse privilégio, junto com o ministério do meu amado irmão, pastor, do meu amado querido, colega em Cristo. Ó Deus, mesmo reino, mesma casa em Cristo, mesma família, os nossos irmãos que nos escutam. Pai, obrigado por esta grande oportunidade. Isso não é para a minha glória, não é para o meu nome, mas é para a glória do teu santo nome, e nós te honramos e te bendizemos, e nós declaramos paz nos corações dos que nos escutam, vitória, ânimo, alegria, e nós ordenamos dissipada todo medo, dissipado tudo aquilo que vier de expectativa no pior. Que os teus filhos andem de vitória em vitória, de glória em glória. Que a graça, o favor, a unção, a provisão, o frescor, a brisa da presença de Deus seja sobre todos, guiando a todos, conduzindo-os de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé, em o nome do Senhor Jesus. Haja cura, haja milagre, haja provisão abundante e haja direção clara para cada coração que nos escuta. Reine a paz pela presença santa de Jesus Cristo em cada coração. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz a todos, queridos. Vamos chamar o pastor Rui agora, Tá pelo aparecendo. vídeo. Sim. Aqui vem. Olá, queridos. Como vocês sabem, estamos com um problema técnico, mas estamos Todo aqui mundo junto aqui. chamando o pastor Rui. Ei, meu amado. E aqui? Graça e paz, querido. Que bom te ver. Estou aqui, não estou vendo ninguém, mas deve estar todo mundo me vendo por aqui, né? Mostra ele aí no ar. Mostra ele no ar. É, você está aqui, ó. Aleluia. Ei, glória a Deus. Tá. Vamos aqui. Graça e paz. Você está vendo aí? Aleluia. É... Tentando ainda aqui, eu vi vocês, que eu acho que tá. Acho que o seu áudio tá. Tá O seu áudio tá. conectado ali? Sem som. Acho que você tem que apertar o botãozinho aí para poder. A daqui. O som do seu áudio. É por causa daqui. Ok. Ah, Tá me ouvindo? Estou. Agora. Que seu áudio. Então aqui o do. Agora. Tá ouvindo? ouvindo? De novo. Tá? Tá me ouvindo? Agora. É... Amém. Graça e paz, Agora querido. sim. Uhum. Olha que desafio, hein? Isso. Agora a tecnologia aqui tá trabalhando para valer, hein? Ele tá lhe vendo aqui. Eu sei. Mas, pastor, eu quero agradecer a você mais uma vez, viu? Pelo convite e pela disposição de vocês. Eu que agradeço, querido. Que honra. Viu? Uma mensagem muito linda, como sempre, né? Ei, meu O amado. poder do Espírito de Deus sempre manifestando a glória dele através das suas vidas. Graças a Deus, Eu vi pastor. aqui muitos irmãos mesmo acompanhando aqui, eu dei uma sala também pelo meu.
Ai, que Senti ótimo, que agradecendo, ótimo. maravilhado com a mensagem, Glória a Deus, glória a viu? Deus. E quero agradecer, né? E creio que hoje foi a conclusão com chave de ouro, né? Ei, aleluia, pastor. Que honra, honra para mim. As Amém. distâncias não nos separam, né? É verdade. É verdade. Tamo E como juntos. diz, e como disse Jesus, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Não é? Essa Antes era mensagem só ouvir, foi. agora pode até ver, né, pastor? É verdade. Mas, Obrigado, mas é querido. isso, glória a Deus que, de alguma forma, Deus nos deu uma estratégia hoje. Eu acho que é isso que justamente que Deus quer que a gente faça, né? Que a gente Amém. não desista, que a gente sempre em Deus encontre realmente o caminho que Ele tem para nós, a resposta, a direção, as promessas, Amém. o propósito que Ele tem. O segredo é a gente não desistir. E eu creio que hoje foi Amém. também mais um exemplo disso, né? Além da mensagem, a gente não desistir aqui, né? Teve Amém. as questões técnicas, mas Deus é fiel. Amém, amados? Aleluia. Amém. Aleluia. Que honra, querido. Ok. Agora, a tecnologia só faz uma coisa que eu não gosto muito, pastor. Ela aumenta a saudade da gente. Uai. Depois que a gente se vê, a saudade aumenta. Ela não mata a saudade, ela aumenta. É verdade, é verdade. Um prazer muito grande, pastor. Prazer e obrigado pelo convite. E obrigado a todos os irmãos Amém. nos ouvindo. É uma honra Amém. estar no reino participando desse momento junto contigo. Amém, pastor, amém. Deus Prazer. abençoe ricamente vocês, viu? Amém, querido. Grandemente, grandemente. Vamos continuar orando aí para ver quando é que você já pode pisar aqui novamente aqui nesse lugar, né? Em nome de Na Jesus. Alemanha. Tá bom? Cremos que em breve, em nome de Jesus. Queremos que em breve. Amém. Eu quero fazer oração por vocês agora. Amém, querido. Amém. 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 Por favor. Amém? Amém. Prazer. Deus abençoe todos vocês também, viu? Amém. Vamos orar então. Obrigado, Pai, mais uma vez. Mais uma vez pela disposição, Pai, pelo coração dos teus filhos, Pai. Do teu pastor, dos teus filhos, Senhor, do pastor Francis, da pastora Mildred, Senhor, onde eles têm realmente procurado, Senhor, fazer aquilo que está segundo a tua vontade, Pai. Muito obrigado por esse amor que ele tem pelo teu reino, por essa dedicação dele, Senhor, pela seriedade, Pai, dos teus filhos, com a tua Aleluia. verdade, Pai, com a palavra que o Senhor tem derramado nos corações dele. Aleluia. E que eles realmente, Pai, não são meros pregadores, Senhor. Eles são homem e mulher de Deus, Senhor, que realmente não fala pela palavra, somente pela boca, mas fala também pela atitude deles, Aleluia, meu Pai. pelo gesto dele, pela forma que ele expressa o teu reino, Senhor. E o Senhor continue enriquecendo a vida deles em todas as áreas, Senhor. Muito obrigado por essa noite, por esse dia, Senhor, que concluímos hoje este propósito, Pai. E essa mensagem linda, rica, Pai, que tem edificado muitos irmãos, Senhor. Aleluia, meu Muitas Pai. vidas, Senhor. Te louvo, Pai, que o Senhor continue, Pai, guardando, protegendo, Pai. E abençoando ricamente, Pai, a vida dos teus filhos, Senhor, por onde eles andarem, Senhor, Aleluia. por onde eles pisarem os pés deles, Senhor. Aleluia, Meu Deus, meu meu Pai. Pai. Aleluia, Senhor, que nações sejam, Aleluia, aleluia, Senhor, meu Pai. abençoadas, Pai, através dos Nome teus de filhos, Jesus. Senhor. Muito obrigado por Nome de tudo Jesus. que o Senhor fez esta noite aqui, Senhor. Por Aleluia, tudo que o meu Senhor Pai. falou e continuar falando, Pai. Permaneça, Pai, sobre a vida dos teus filhos, Pai, entrarem de sair, Senhor, guardando, Pai, Aleluia. em nome de Jesus, Senhor, Aleluia. aleluia, Senhor, e recompensando, Pai, toda a dedicação, todo o amor, Deus. toda, Aleluia. aleluia, Senhor, toda a entrega que eles têm, Senhor, pelo teu reino, Senhor, e, aleluia, Senhor, que o Senhor possa recompensar em tudo, Senhor, a vida dos teus Aleluia, filhos, meu Senhor. Pai. Mais uma vez eu te louvo e te agradeço, Pai, pela vida do pastor Francis, pela vida da pastora Mildred, Senhor, Glórias a ti, por meu toda a Pai. tua família e ministério, Pai. Aleluia, Em nome meu de Pai. Jesus eu te louvo e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, Amém. queridão. Pastor, Um abraço para ti, para a esposa e para as crianças. Saudade de todos. E para toda a E igreja. para toda a igreja. Um abraço grande. E uma Amém, honra, amém. pastor, uma honra. Eu não vou nem dizer servir, porque não é nem servir, é simplesmente estar nessa comunhão gostosa. Isso não é trabalho, isso é Amém. Isso é honra. gostoso demais. Um abraço. Glória a Deus. Um abraço. Abençoe. Amém. A ti abençoe. também. Amém. 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 Paz, querido. Amém. Beijo no coração de você. Obrigado, Amém, querido. Paz.
Amém. Graça e paz para todos. Conclui. Conclui. Mas não concluir, mas não cancelar. Como é que faz? Aperte. Ok. Concluir, amor. Não era cancelar, era concluir. Ok, vá. Concluir. Concluir. Deseja continuar a transmissão? Concluir.